Boa noite, gente, tudo bem? Que bom nós estarmos aqui de novo. Temos uma manhã maravilhosa. Abrimos assim o que a gente está chamando de uma conferência do Espírito Santo. E domingo que vem a gente vai fechar falando sobre esse ser maravilhoso, esse grande amigo, Santo Espírito. Domingo que vem vamos estar tendo mais uma manhã muito abençoada. Feliz, que hoje é dia de ceia. Tomamos a ceia de manhã, tomamos à noite. E ceia pra gente não é derrota, não é velório. Ceia pra gente é para exaltar aquele que morreu naquela cruz por nós, mas que também hoje ele não está morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje eu quero pregar sobre o amor de Deus, esse inigualável, esse indestrutível, esse eterno amor de Deus. Eu quero compartilhar com você Romanos 8, 31 a 39. Mas eu quero ler só o 31 e deixa sua Bíblia aberta, nós vamos lendo a partir no transcorrer da nossa ministração. Eu quero ler o capítulo Romanos 8, 31. Esse texto é muito rico. Eu posso dizer para você, eu sempre falo alguma coisa sobre a Bíblia, né? Mas eu posso dizer para você que esse foi um dos textos que marcou muito a minha vida. Foi um dos textos assim que deixou uma marca muito grande na minha vida. E eu quero ler com você o versículo 31, que diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Tá, já achou? Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. Achou? Então tá legal. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que esse grande amigo, Santo Espírito, nos abençoe, ilumine nosso entendimento, toque no nosso coração, na nossa mente, que hoje nós sejamos fortalecidos, renovados pelo poder da sua presença e pelo amor de Deus, assim no nosso coração, que nos foi dado por esse Espírito maravilhoso. Em nome de Jesus. Bom, eu quero começar falando sobre esse amor. Que amor é esse? Inigualável, indestrutível, eterno. Eu quero falar as coisas do coração de Deus para você hoje. Quero começar dizendo que a revelação, o entendimento do amor de Deus por nós nos poupa de muitos dissabores, nos livra de muitas apostasias, porque é quando o amor de Deus é revelado, foi revelado para você naquela cruz por Jesus, e quando nós aceitamos esse sacrifício, nós então temos a absoluta convicção, o que Paulo escreveu em Romanos 8, 32. Ele fala: aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, eu quero dizer para você que a maior manifestação do amor de Deus foi dar o seu único Filho, seu unigênito Filho, naquela cruz, para se fazer passar por maldito em nosso lugar, para que nós fôssemos hoje essas pessoas que nós somos, salvas, libertas, curadas pelo poder do sangue desse Jesus maravilhoso. Então, Paulo disse: aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes graciosamente ele entregou um Filho por amor de nós. A pergunta dele, ele começa assim: porventura, se Deus, o nosso Pai Celestial, nosso Pai de amor, foi capaz de dar a maior riqueza que Ele tinha, o que é que Deus não pode fazer ou dar de acordo com aquilo que nós desejamos? Se Ele deu Jesus, qualquer outra coisa pode ser plenamente, conquistado, por Deus para a nossa vida. Então eu quero dizer para você isso hoje, você precisa ter uma revelação e o Espírito Santo precisa vivificar o amor de Deus no nosso coração, porque quando as circunstâncias e o inimigo conseguem matar esse amor,
Isso já ficamos a um passo da queda, a um passo da apostasia, porque se nós desacreditamos que Deus deixou de nos amar, isso já é praticamente um sinal trágico para a nossa vida. Então nós temos que estar muito atentos, temos que tomar muito cuidado com essa coisa de deixar o amor de Deus se apagar no nosso coração. Agora, entenda bem, Paulo escreve: que diremos, pois, à vista destas coisas? E eu coloquei aqui no meu esboço, que coisas são essas? Paulo está falando de coisas. Ele pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? Então, eu quero dizer para você o que motivou Paulo a ser inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa palavra maravilhosa. Então, eu não tenho como falar sobre estas coisas sem não falar do Império Romano. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, você vai ver Paulo falando, quando ele começa a escrever a igreja de Roma, ele fala: eu admiro-me, eu ouço, o mundo inteiro ouve falar de vocês, o mundo inteiro ouve falar de vocês por causa da fé de vocês. Por onde eu passo, Paulo fala, eu espalho, eu testemunho do amor por Deus intenso que vocês têm e pela fé, inegociável que vocês têm com o Deus da vida de vocês. Agora, o que estava acontecendo? O Império Romano, no primeiro século, ele se levantou e ele foi cruel com a igreja de Jesus. Desde os tempos de Cristo. Você sabe que o exército romano, os romanos aliados com a religião com o Império Romano, crucificaram Jesus. Então, agora, depois que Jesus é crucificado, e a morte dele é uma morte, de cruz, que era algo assim, vergonhoso, humilhante, era considerada a morte mais horrível, mais vergonhosa daquele momento, e Jesus passou por isso, foi condenado inocentemente por isso. Então agora, quando ele morre, começa uma perseguição do Império Romano com a igreja de Jesus, com os cristãos. Então, pasmem o que eu vou dizer para vocês. Mas, por exemplo, os cristãos passaram a ser, como se fosse assim, imagina um domingo, um jogo de futebol no Maracanã, os cristãos passaram a ser assim, objetos de uma satisfação, dos romanos, porque levavam os cristãos para aquilo que era chamado naquela época de arena, a arena lotada. Imagina o Maracanã, claro que a arena era bem menor do que o Maracanã, mas era a diversão da época, era o que o Império Romano fazia. Ele fazia algumas coisas cruéis com a igreja de Jesus. A gente só precisa, para entender essa palavra que eu vou pregar hoje, a gente precisa se reportar um pouco a história e entender porque Paulo foi tão profundo, tão forte em exaltar o amor de Deus, enfatizar o amor de Deus, porque houveram épocas naquele tempo que os imperadores romanos pegavam os cristãos, eles botavam na arena e botavam os cristãos no meio da arena, e a multidão, os assistentes todas, as arquibancadas começavam a olhar para aquela cena, e eles então soltavam leões famintos, aqueles leões saíam de debaixo das arquibancadas da arena, e eles iam na direção dos cristãos, e aqueles leões famintos estraçalhavam os cristãos, e alguns deles, diz a história, morreram até abraçados, sendo estraçalhados por leões. Essa era uma das diversões principais do Império Romano, maltratar, cruelmente os cristãos. Outra coisa que eles faziam, eles ateavam combustível da época, eu não sei se é pinche, que é, mas eles colocavam combustível no corpo dos cristãos, e eles então, com a arquibancada lotada, eles ateavam fogo nos cristãos. E a história é muito comovente, porque diz
que, sabe, muitos cristãos também morriam abraçados, se queimando e morrendo abraçados. Isso é a história quem fala, é a história geral que ensina pra gente sobre essas atrocidades, sobre essas crueldades do Império Romano. Mas assim, eu vou dizer uma coisa, nem o Império Romano foi capaz de destruir a igreja de Jesus naquele tempo. Sabe, não obstante as crueldades do Império dos imperadores, a igreja romana permaneceu firme, permaneceu apaixonada, amando o Senhor. Foram muitos os maus tratos, não dá para dizer todos eles aqui, mas assim, quero dizer para você uma coisa, sabe, essa igreja tinha autoridade para dizer, eu amo o meu Deus, porque eles não abriram mão no meio da crueldade imposta pelos romanos, eles não abriram mão do amor de Deus. Então, vem o apóstolo Paulo e começa falando, que diremos à vista dessas coisas, dessas crueldades todas, dessas barbáries todas. Que diremos, pois, à vista disso? Paulo fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está escrevendo uma coisa porque Paulo sabia, porque Paulo compreendia bem isso, que Paulo foi um perseguidor dos cristãos. Paulo saía em nome da religião para prender os cristãos, para serem mortos. Essa era a atividade de Paulo, do grande Saulo, né, que depois se transformou em Paulo. Mas Deus, o apóstolo Paulo fala assim, olha, apesar de tudo que a gente ouve falar, que os romanos fizeram com vocês, que o Império Romano fez com vocês, ele fala, aqui diremos depois à vista dessas coisas, ele fala, se Deus é por nós, ele fala, quem será contra nós? Aí ele vem agora, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Uma outra estratégia do diabo, a primeira é, sabe, jogar na nossa cara, assim, que Deus deixou de nos amar. Irmãos, quantas pessoas hoje estão vivendo essa crise, não acreditam mais no amor de Deus, não acreditam mais que Deus, sabe, que Deus nunca desiste de amá-los, porque nós conectamos o amor de Deus às nossas prosperidades, nós conectamos o amor de Deus às nossas conquistas, nós conectamos o amor de Deus às nossas orações respondidas. Então é uma condicional, Deus me ama, então Ele tem que responder a minha oração, Deus me ama, então Ele não vai deixar eu sofrer, Deus me ama, então eu não vou ser envergonhado, Deus me ama, então eu vou prosperar, Deus me ama, então eu vou ser rico, Deus me ama, então eu vou ter carro, Deus me ama, então eu vou ter, e o Evangelho é mais do que ter, o Evangelho é ser. O que a Bíblia ensina é que o Evangelho não é a quantidade do que você tem, mas aquilo que você é. Isso é o cristianismo. E além desse confronto diabólico, sabe, maligno, em mostrar através das circunstâncias da nossa vida que Deus parou de nos amar, e muitos de nós comemos essa isca satânica. Quantos nessa noite estão ao alcance da minha voz fizeram uma contabilidade, não só financeira, mas também de retorno, também de tantas outras coisas, e não acreditam mais que Deus o ama? Quantas pessoas viveram alguma experiência de perda, de doença, e não acredita mais que Deus é amor? É o primeiro passo. Aí a gente come essa isca, a gente fala, Deus não me ama. Se Deus me amasse, então a gente começa, se Deus me amasse, colocamos essa partícula passivadora, se Deus me amasse, essa condicional, se Deus me amasse, eu não perdia meu emprego, se Deus me amasse, eu não estava sem dinheiro, se Deus me amasse, minha família tinha tudo, se Deus me amasse, eu quero dizer para você uma coisa, olha o que Paulo fala, aquele que não poupou ao seu próprio filho, Deus não tem que provar mais nada pra gente. Ou você vai amá-lo do jeito que ele é, mas Deus não vai negociar, Ele não vai engabelar você. Eu quero dizer para você, Deus é verdadeiro, Ele é verdade. E Ele falou, sabe, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vou te dar uma notícia logo, sabe, ou você ama Deus ou você ama.
Deus não vai negociar isso. Deus não vai tratar a gente com bajulação. Deus não vai tratar a gente com coisinhas assim pra gente, então eu sei que Deus me ama. Muitas das vezes, irmãos, sabe, a Bíblia mostra em Hebreus 11, os heróis da fé, uns foram cerrados no meio, a gente só mostra o lado bom da fé. O lado bom da fé é ter dinheiro, é conseguir comprar carro, é ter prosperidade, é não perder emprego, a porta de emprego se abrindo. Esse é o lado romântico da fé, e que acontece mesmo. Agora eu quero falar para você o outro lado da fé. Hebreus 11 fala, homens que o mundo não era digno, muitos foram cerrados no meio, cortados, muitos padeceram, muitos foram humilhados, maltratados, chicoteados, mas homens que mantinham firme a sua fé no Deus que eles conheceram, não abriam mão da fé em Deus. Então nós nos acostumamos a querer passar um lado muito romântico da fé. A gente só quer passar o lado da conquista. A gente só quer passar o lado das experiências grandes. Mas eu quero dizer para você uma coisa, não importa. Quero dizer para você uma palavra profética para você. Se você está dentro da fornalha, Deus está com você. Se você está fora dela, Deus está com você. Se você está dentro da cova dos leões, Deus está com você. Se você está fora da cova dos leões, Deus também está com você. E é nisso que nós acreditamos. Então ele fala, quem tentará acusação? Aí eu separei uma coisa aqui interessante, porque além do diabo confrontar, pôr em xeque o amor de Deus, porque nós começamos a confrontar Deus, porque Ele não nos dá tudo o que a gente gostaria de ter, mas Ele nos faz amar tudo que Ele dá pra gente. Ele fala agora, quem tentará acusação? Aí vem uma coisa chamada acusação e culpa. O espírito de culpa. Sabe, Apocalipse 12:10 fala, agora está aquele que acusa os irmãos de dia e de noite. João fala em Apocalipse, de dia e de noite, acusação. O inimigo trabalha com acusação, o Espírito Santo trabalha com convencimento, com persuasão, o diabo trabalha com acusação, porque a Bíblia fala que dia e noite, tenazmente, sabe, ele nos maltrata com culpa, algum erro que cometemos, alguma falha que cometemos, ele vem com toda a força, sabe, tentando jogar culpa, para quê? Para tentar mostrar que Deus também parou de te amar, porque você pecou, para tentar te mostrar que Deus parou de te amar, porque você cometeu uma falha, um erro, um deslize, mas tudo é engano de Satanás, porque o amor de Deus é incondicional. Ele usou Oséias para dizer que o amor dele é incondicional. Ele fez o profeta Oséias escrever que o amor dele é incondicional. Sabe, não importa, o amor de Deus é incondicional. Então Paulo fala, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quantas pessoas nessa noite, debaixo de um espírito de culpa, não conseguem se perdoar? Eu já vi pessoas falando para mim assim, pastor Gerson, eu sei até que Deus me perdoa, mas eu não consigo me perdoar. Eu sei até que Deus me perdoa, mas eu não consigo me perdoar. Essa palavra também é para você nessa noite. Sabe por quê? Porque a Bíblia faz uma pergunta, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele fala, é Deus quem os justifica. Isso é tão powerful, isso é tão poderoso, porque eu botei aqui o antídoto contra a culpa e a acusação, é a doutrina da justificação. O que é a doutrina da justificação? A palavra justificação, ela é um termo forense. Ela tem a ver, imagina um fórum onde tem um juiz, onde tem um promotor, onde tem um réu, onde tem um advogado, sabe? Onde tá tudo, o cenário de um tribunal todo montado. Então, Deus é o juiz, o promotor é o nosso adversário, o réu, a transgressão é o homem, sabe? E a defensoria, o advogado de defesa, é o nosso Senhor Jesus, que em 1 João é chamado de nosso advogado.
Então, quando, sabe, você precisa entender essa doutrina da justificação, porque quando o promotor vem, e vou falar, o promotor, ele quando acusa alguém, na maioria das vezes, eu aprendi isso também, eu achava que o promotor era só aquele cara ruim, que pedia a condenação do réu, e a gente vai estudando, a gente vai vendo o seguinte, qual é a função do promotor? É fazer prevalecer aquilo que está escrito, fazer prevalecer a regra, a lei, do jeito dele, mas ele quer que prevaleça. Então o que acontece? Vem o promotor, entenda isso no mundo espiritual, e fala assim, eu peço a condenação do réu. Aí vem o advogado de defesa e fala assim, mas olha, de acordo com o decreto, sabe, de acordo com o decreto de 1 João capítulo 2, esse decreto diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe? Isso é poderoso. Tem muita gente debaixo da condenação. Tem pessoas que ministérios foram paralisados por causa de culpa e de condenação. Tem pessoas que não se perdoam. Hoje à noite essa palavra é para você. Hoje o amor de Deus vai te libertar. Hoje o amor de Deus vai te tirar dessas cadeias malditas. Você é livre, porque toda vez que você não se perdoa, você está crucificando Cristo de novo. Toda vez que você não aceita, que você não aceita, sabe, o perdão de Deus, você está dizendo, você está crucificando Cristo de novo, porque se existe uma coisa que aconteceu para o teu bem, foi que Cristo foi crucificado. A Bíblia fala em Gálatas que ele se fez maldito em nosso lugar, porque todo aquele que era pendurado no madeiro, Gálatas 3,13, todo aquele que era pendurado no madeiro era classificado no império, naquele contexto como maldito. Então, a Bíblia fala que ele se fez maldição no nosso lugar. Então você precisa receber o amor de Deus na sua vida, por favor. Não importa o que você tenha feito, não há pecado que Deus não possa te perdoar hoje. Não há nada que Deus não possa te libertar hoje. Porque a justificação é uma coisa muito louca. Porque o que acontece? Você tem até o direito de ser condenado, mas tem alguém que é maior do que o promotor, tem alguém que é maior do que o advogado de defesa, tem alguém que é maior do que o próprio réu que cometeu a transgressão, e esse cara que é maior do que todos fala assim, eu amo esse cara, eu libertei ele está livre das cadeias, das algemas, eu libertei ele dos pecados, eu transformei a vida dele, e Deus bate um martelo e fala assim, eu posso chamá-lo de justificado. Aí você não entende, às vezes, quantas vezes no nosso trabalho, a pessoa fala assim, eu não entendo, Gerson fez tanta coisa errada, agora é crente, é assim mesmo. Os amigos perguntam assim, eu não entendo, pastor Paulo não era crente, agora é assim mesmo. Agora porque a doutrina da justificação vai ensinar uma coisa. Ele se fez maldito no nosso lugar e nós fomos justificados por Jesus na cruz do Calvário. Não tem a ver com a gente, tem tudo a ver com ele. O que a gente tem que fazer é só aceitar o sacrifício de Jesus naquela cruz. Aí ele vem e fala, quem os condenará? Ele fala, é Cristo Jesus, que morreu ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Então não tem condenação. Agora ele vem, no fechamento ele fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? E essa pergunta é muito séria. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu vou dizer, olha, eu quero anular um sofisma que hoje você repetitivo, mas preciso te falar isso. Deus não precisa fazer mais nada para provar que te ama. No mundo é que assim, se você me ama, faz isso. Se você me ama, faz isso. Só que Deus não precisa provar amor. A prova do amor de Deus foi que ele, há 2000 e poucos anos atrás, ele deu a coisa mais preciosa que ele tinha. Foi naquela cruz, se fez maldito no nosso lugar. O resto, irmão, vem a reboque. O importante é que Jesus morreu naquela cruz para te salvar e me salvar e salvar a humanidade. Sabe? Ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Aí Paulo começa a descrever uma série de coisas que tem afastado muitos crentes do caminho do Senhor. Paulo começa a descrever, ele faz uma lista de coisas que tem te arrancado pessoas da presença de Deus. Ele fala que
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Ele fala, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora tem uma coisa, Paulo, Romanos 8,37, ele fala, em todas estas coisas, tudo que eu estou falando para vocês agora e mais alguma coisa, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Não importa se você está desempregado hoje, você é mais que vencedor. Não importa se hoje teu casamento está abalado, você é mais que vencedor. Não importa se seu filho está desviado, você é mais que vencedor. Não importa se você não tem a quantidade de dinheiro que você tem hoje, você é mais que vencedor. Não importa, não importa. O importante é o seguinte, você é mais que vencedor em todas as coisas por meio daquele que te amou. Você pode dizer onde você está, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. E Paulo termina falando assim, porque estou bem certo. Amém. Você pode... Paulo é tremendo. Ele está falando para uma igreja que foi estraçalhada pelos leões. Ele está falando para uma igreja que foi queimada viva. Paulo está falando para uma igreja que sabe o que é sofrer. Às vezes falo, desculpa, a gente não sabe o que é sofrimento. Sofrimento para a gente é um casamento entra em crise. Sofrimento para a gente é porque eu não quero minimizar a dor de ninguém. Só dizer para você uma coisa, hoje por muito pouco a gente abandona Jesus. Hoje por muito pouco a gente larga Jesus. Hoje por pequenas coisas nós abandonamos Jesus. Mas ele fala, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio, através daquele que me amou. Por isso você é mais do que vencedor. Não é pela sua habilidade, não é pelo seu título, não é pela sua universidade, não é pela sua riqueza. A Bíblia fala, em todas as coisas eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. É Jesus quem nos torna mais do que vencedores. É Ele quem nos torna. E Ele fala assim, porque estou bem certo de que nem a morte. Eu imagino Paulo escrevendo na igreja de Roma isso aqui. Eles entendiam isso aqui muito bem, melhor do que a gente. Porque Paulo está falando para uma igreja, ele fala assim, cara, a igreja está falando assim, cara, estou falando para uma igreja que eu vi o que essa igreja viveu, Paulo falando. Eu sei que essa igreja sofreu. Paulo, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, alô, nem as coisas do presente, aleluia, preste atenção nisso, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que foi manifestado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero terminar dizendo para você isso, sabe? Ceia é isso aqui, ó. Ceia é o que eu acabei de ler. Ceia é você saber que alguém sacrificou por você. Ceia é você dizer que alguém morreu por você quando você não merecia. Ceia é alguém te amar, você não merecendo ser amado. Esse é muito forte, isso me arrebenta por dentro, porque eu falo essas coisas, eu olho para a minha vida, a gente não merece ser tão amado por Deus. Que amor é esse, cara? Que amor é esse? A gente não merece ser amado, cara. Quero dizer para você, que amor é esse, gente? Nem Buda, nem Maomé, nem Confúcio,
nenhum presidente da república, nenhum governador, nenhum prefeito do mundo inteiro, ninguém, sabe, ninguém fez por mim e por você o que Jesus fez. Nem vai fazer, porque Paulo fala, pode ser que por um justo alguém se anime a morrer, mas morrer por um pecador, morrer por uma pessoa perversa, má. Por isso que o Evangelho dá a chance a todos de se recuperar. Por isso que o Evangelho, Jesus não morreu só para os pobres. Sabe, ontem eu estava lá, o irmão da equipe lá da higienização, o dono lá da Sunset, né? Ele estava lá com o filho dele, que é um rapaz também muito legal, e estava também com um discípulo da igreja dele. Aí ele falou, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara ali era o pior traficante. Eu falei, caramba, que coisa, Jesus transformou aquele cara, Gerson. Eu falei, caramba, depois o cara tava lá, distribuindo uns papéis lá na rua, e falou assim, ei, vem cá! Aí chamou o cara, né? Aí o cara chegou ali pro cara, falei, cara, que amor é esse? Aí o cara começou a mostrar, falou, era pra eu ter morrido, pastor, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Ele foi mostrando o corpo dele, perfurações. Um cara que era para estar morto hoje. Mas o Evangelho entrou nesse cara com uma força tão intensa, tão tremenda. Transformou aquele traficante num ser do bem. Eu fiquei emocionado, eu falava com ele, ele ficava assim, ó, ai, tô arrepiado, não sei o quê. A gente teve um tempo ali, nós três, e eu fiquei maravilhado. Compre e canta, ó santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Cara, eu vou te falar uma coisa, olha, você quer viver nesse mundo em paz, creia que Deus ama você incondicionalmente. Creia que o que Jesus fez por você, ninguém nessa terra vai fazer. Tenha uma atitude de gratidão pelo seu Pai, pelo seu Deus. Ame Ele até o fim da sua vida. Dê sua vida para Ele. Sabe, dê suas finanças para Ele. Dê tudo para Ele. Entrega tudo para Ele. Porque, como diz a Thaís, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Eu vou cantando as músicas que marcam a vida das pessoas, né? Aí diga, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. E eu quero dizer para você, não tem ninguém nessa terra que o Evangelho não possa transformar. Não tem ninguém nessa terra que o Evangelho não possa escrever uma nova história. Não tem ninguém nessa terra que seja irrecuperável. Não tem ninguém nessa terra. Pode ser que agora a minha voz esteja chegando até dentro de um presídio. Por que não? Quero dizer para você, eu dentro de um hospital. Quero dizer para você, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho pode te transformar. Hoje eu estava no final do culto, eu não fiz o convite para aceitar Jesus. Cabolaram que aqui vem o Soares. Soares é um cara apaixonado pelos perdidos. Eu falei, toda vez que eu estou com o Soares, eu falo para ele uma coisa, e o Cristo ele falou, cara, seu chamado é povoar o céu. Porque Soares não está preocupado com título, não está preocupado. Soares só quer assim, ele tem uma chance de levar a pessoa para a igreja, tem uma chance de levar para Jesus. Legal porque me chega Soares, ele chega com um rapaz lá novo, bonito. Aí ele falou assim, esse cara aqui quer aceitar Jesus, pastor Gerson. Eu falei, opa, agora. E eu comecei a orar e aí fiz uma declaração para aquele moço. E aquele moço aceitou Jesus. Eu quero domingo dar um abraço bem forte nele, orar junto com a igreja com ele. Ah, abraço não pode, né? Mas um abraço virtual. Vocês já viram que eu estou no tratamento, né, irmãos? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ame gente. Ame pessoas. Sabe? Que Deus nos abençoe. E que essa palavra se cumpra na tua vida. Você pode repetir onde você estiver. Estou bem certo. Estou bem certo. Não, primeiro 37. Em todas essas coisas. Em todas essas coisas. Fale, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Por meio daquele que me amou. Por meio daquele que me amou. Porque eu estou bem certo. Que eu estou bem certo. De que nem a morte. De que nem a morte. Nem a vida. Nem a vida. Pode tocar, vida. Nem os anjos. Nem os anjos. Nem os principados. Nem os principados. Nem
coisas do presente, nem as coisas do nem do presente, porvir, nem do porvir, nem os poderes, nem os poderes, nem a altura, nem a altura, nem a profundidade, nem a profundidade, nem qualquer outra nem criatura, qualquer outra criatura, visível e invisível, visível e invisível, poderá me separar do amor de Deus, que foi revelado através de Cristo Jesus, foi revelado através de Cristo Jesus, o meu Senhor. o meu Senhor. Guarda essa palavra. Ore comigo onde você estiver. Aceite Jesus agora na sua vida. Eu quero terminar orando para que você aceite Jesus hoje. Onde você estiver, possa estar num presídio, na rua, num bar. Você pode agora estar no meio da rua, num calçadão, onde você estiver, esteja ao alcance da minha voz, num hospital, ou dentro da sua casa, em qualquer lugar. Quero que você que ainda não conhece esse amor de Deus, você convide Jesus para entrar no seu coração e fale comigo: Pai Celestial, eu nesse momento, eu estou ouvindo a Tua palavra e eu convido o Senhor Jesus para ser o Senhor e o Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e a partir de agora, pelo poder da Tua palavra, do Teu Evangelho, eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou curado, estou recebendo o Espírito Santo de Deus no meu coração agora, como selo da minha redenção, e o meu nome está sendo escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. E eu abençoo cada um na sua casa, que o amor de Deus seja vivificado no coração de cada um, e que a nossa fé transcenda, possa ir além de toda e qualquer circunstância dessa terra. E que o nosso amor pelo Senhor seja incondicional, que afinal de contas, o amor de Deus é inigualável, indestrutível e é eterno. Deus te abençoe.